Glória a Deus. Apocalipse 22. Vamos lá para o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam de amém? E disse-me: não segues as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Uma tradução um pouco diferente, tá? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Se assente essa noite, aplaudindo o Senhor com palmas de vitória para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, amada igreja, o texto que nós mencionamos aqui essa noite é uma das últimas palavras que o Senhor Jesus já, depois de ser ressuscitado, ele vem trazer primeiramente para João e para nossas vidas também. O livro de Apocalipse, amada igreja, apesar de ser um livro, segundo os estudiosos, ele foi escrito aproximadamente 90 anos depois da morte de Cristo. Então João Batista, segundo a história, ele foi um dos discípulos que morreram de forma natural. Ele passou pela velhice, ele morreu como qualquer outra pessoa, diferente dos outros apóstolos, outros discípulos. Cada um teve uma morte diferente, cada um teve uma morte triste, porque eles resolveram assumir a Cristo. E por eles assumirem querer seguir ao Senhor, eles pagaram algo por isso. Porém, tudo aquilo que estava prometido para a vida deles, eles receberam lá na eternidade com o Senhor. E a Bíblia fala acerca desse livro, amados, no qual o escritor é o nosso irmão João, onde todos nós sabemos que no primeiro capítulo a Bíblia relata que ele estava preso nessa ilha chamada Patmos, aonde os prisioneiros ficavam, pessoas que à vista da sociedade eram pessoas ruins. E o nosso irmão apóstolo João, ele vai ser aprisionado. Ele diz assim: eu estive na ilha de Patmos por causa do testemunho e da palavra de Cristo. O testemunho de Jesus e a palavra do Senhor fizeram com que João ficasse passando o que ele passou, para que ele viesse a receber, amado, algo mais profundo. O que foi isso mais profundo que ele recebeu, pastor? A revelação desse livro. A revelação desse livro, segundo os estudos chamados de escatologia bíblica, é o estudo das últimas coisas, onde o Senhor vai revelar as coisas que naquele período iriam acontecer, onde o Senhor envia cartas, 7 cartas a 7 igrejas, a 7 anjos, que são os pastores daquela igreja, e ali o Senhor vai dar sentença para cada um. Cada um ele vai dar o diagnóstico de como cada um estava na presença do Senhor, como cada um estava conduzindo o rebanho do Senhor. Mais adiante, a Bíblia vai relatar acerca de coisas no qual João ele vai ter visões. O anjo vai relatar para João, e enquanto o anjo está relatando, ele vai escrevendo. Aí a gente diz assim: mas pastor, como? Ele foi arrebatado ao céu. Como ele é arrebatado ao céu, ao mesmo tempo ele vai escrever: o Espírito, o seu Espírito, sem arrebato,
Em momento de êxtase, quando ele retorna, ele anota tudo aquilo. Por isso você vai ver, em certo momento, a Bíblia diz: escreve a visão. Então, primeiro ele tinha aquela visão. O seu espírito, ele ia para uma dimensão espiritual, onde o Senhor mostrava coisas, acontecimentos. Isso na mente, amado, do carnal, é totalmente fora do entendimento. Como é que pode Deus fazer isso? Deus pode todas as coisas. E assim o Senhor fazia com João. E todos nós sabemos, amados, que nós estamos próximos à volta de Jesus. Os sinais estão acontecendo. O esfriamento do amor está acontecendo. O esfriamento da fé está acontecendo. Muitas pessoas estão desistindo de seguir ao Senhor por causa das provações. Mas é interessante que a mesma revelação que o Senhor dá para João, Ele deu para o profeta Daniel. Ele diz: nos últimos tempos muitos serão provados, muitos passarão pelo fogo. Ele diz assim: mas tu permaneces. O Senhor, o anjo do Senhor falando para Daniel, permanece até o fim. É que é interessante que a Bíblia ela chama a nossa atenção, igreja, a permanecer até o fim. Como? Servindo ao Senhor. Pastor, mas eu estou sofrendo. Sofra com Jesus. Pastor, está difícil. Passe dificuldade com Jesus. Pastor, estou passando uma situação em que eu não queria que ninguém passasse. Suporte. Peça força para o Senhor, mas não desista de servir ao Senhor. Porque, igreja, enquanto nós achamos que está difícil está para aqueles que partiram sem Jesus. Enquanto nós estamos muitas das vezes, amado, olhando para a direita, para a esquerda, para A, para B, olhando para o defeito alheio, muitas pessoas dariam tudo para estar aqui no culto, ouvindo a palavra do Senhor. E quando o Senhor ele traz esta revelação, estas visões para João, igreja, em certo momento, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 11, ali o Senhor pede para que ele venha comer do rolo, literalmente. A Bíblia diz que quando ele come, o gosto era amargo, mas quando desce, o gosto era doce, mas quando desce para o seu ventre era amargo. A palavra muitas das vezes pode ser algo que venha mexer dentro de nós, porque a palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz não é massagear o nosso ego. A primeira coisa que a palavra ela vem fazer, ela vem quebrar a nossa velha criatura, o nosso velho modo de ser, o nosso velho modo de agir, o nosso velho modo de pensar. Com Deus não tem isso de eu nasci assim, eu aprendi assim, eu cresci assim, é o crente Gabriela. Com Deus não tem isso. Com o Senhor, amado, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem que haver essa coisa nova, esse algo novo na nossa vida. E o Senhor falando com João, dentre as visões, amados, ele vai falar acerca de alguns sinais que iriam acontecer, como por exemplo, você ouve muito falar acerca de 7 anjos, 7 trompetas, os 7 castiçais. Você vai observar que praticamente volta como se fosse no período de Moisés. As pragas que aconteceram no período de Moisés, né, nesse período, em um período de tempo na história da humanidade, vai acontecer literalmente. Aonde, amados, quando nós lemos, tem pessoas que têm até medo de ler Apocalipse, uns por não entender, outros por ter medo daquilo que está escrito. Como por exemplo, a Bíblia diz, amados, que vai chegar um período em que vai ser solto demônios sobre a terra. E esses demônios, eles terão o poder de atormentar o ser humano. E o poder do seu tormento será o período de 5 meses, aonde esse sofrimento,
tribulação, a dor que essas pessoas vão sentir, diz a Bíblia, é como se fosse a picada de um escorpião. E diz a Bíblia que os homens procurarão a morte e não encontrarão, ou seja, a aflição vai ser tão grande que as pessoas tentarão se matar, não sentirão a dor da morte, não morrerão, perdão, mas sentirão a dor, sim, da morte. Sentirão a dor, por exemplo, de uma pessoa que queira se furar, vai sentir a dor da facada, mas não vai morrer. Aonde a Bíblia diz que a morte vai ser presa por um período de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, igreja, que entenda que isso aqui tudo são períodos que a Bíblia vai relatar. A Bíblia não vai dar datas exatas, mas a Bíblia é bem clara e objetiva, no sentido de que essas coisas se cumprirão. A Bíblia diz, amado, e nós já vemos nações se levantando contra nações, governo se levantando contra reino, o amor esfriando, pai contra filho, filho contra pai. Você pode observar que os valores estão ficando invertidos. O que é errado é certo, o que é certo é errado. Interessante, amada igreja, que Deus, Ele trabalhou sobre a humanidade na Covid. Deus, Ele deu um tempo para que a humanidade se arrependesse e se voltasse para Deus. Mas interessante, amada igreja, as pessoas estavam esperando passar o período da doença para quê? Para se esbanjar nos seus deleites. Os bares se enchessem e as caras também se enchessem de cachaça. As pessoas vivessem a sua vida, a sua prática pecaminosa. Era tudo o que eles queriam. E o que é interessante, nesse período, amados, da Covid, foi um período de divisor de águas, onde Deus pesou na balança quem verdadeiramente queria servir a Ele. Quem queria servir ao Senhor permaneceu no meio da doença, orando pelas pessoas, servindo ao Senhor no meio da enfermidade. Deus ali, amado, pesou na balança o seu povo e a humanidade. Mas nem com isso, amados, muitos aprenderam. Por quê? Porque no período da Covid, amado, o que vinha até nós, pastores, era pedidos de oração. E muitas pessoas dizendo assim: pastor, quando é que vai ter o culto? Aí quando tem o culto, a pessoa não vem. Nós temos cultos todos, segunda, sexta, domingo, e os estudos que muitos desprezam hoje em dia. Por isso muitos hoje são enganados, igreja, porque nunca sentaram para aprender a palavra. Eles são simplesmente crentes turistas, pessoas que só vêm no período de tempo curtir um momento. O que é esse momento? Campanhas, homens usados, vasos usados, pessoas que vão louvar que o fogo vai cair. É só em momentos específicos. Mas adorador é aquele que está de pé no meio da crise, no meio do caos, está servindo ao Senhor. Esteja a igreja cheia, esteja a igreja vazia, ele não está preocupado quem vai estar no culto, ele quer saber de Jesus. Porque, igreja, é muito fácil servir ao Senhor só na bonança. É muito fácil servir ao Senhor quando eu sou amado por alguém. É muito fácil servir ao Senhor quando eu tenho oportunidade. Mas e quando o não de Deus chegar na minha vida, será que eu estou apto a suportar e servir o Senhor no meio do não? E quando o Senhor lhe dá estas visões aqui para João, ele estava trazendo um despertamento para a sua igreja. E por que, pastor, a gente ouve a Bíblia falar, por exemplo, que João ele tem visão de 7 chifres, 10 cabeças, não sei mais quantos animais com cabeça, né? Naquele período, amados, eles faziam que nem Cristo. Os romanos, devido à alta perseguição contra a igreja, eles se comunicavam por meio de parábolas. E se você for a fundo, por exemplo, em Apocalipse a Bíblia fala muito acerca de chifre, lá para o mundo chifre é outra coisa, né? Segundo aqui os estudos, segundo, amado, a Bíblia, chifre significa poder. Então, quando fala que uma besta se levantava da terra, está dizendo um governo vai se levantar da
terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala acerca de governantes, ele fala acerca de poderes que serão levantados para tentar contra o povo do Senhor. Igreja, só que a Bíblia diz que o Senhor, ele vai tratar com a terra. A Bíblia diz acerca dos flagelos, acerca das iras de Deus, as 7 taças de Deus, aonde uma das taças, a Bíblia diz que o anjo joga sobre os mares e a terça parte das águas se tornam amarga, e a Bíblia diz que com isso, uma terça parte das pessoas morrerão de sede. Com isso, igreja, quando Deus ele traz isso à tona, não é para a gente andar com medo, pelo contrário, é para a gente correr para perto dele. Porque tem pessoas que veem, mas isso vai tudo acontecer, meu Deus, eu estou com medo. Aí sai a presença de Deus, ainda se torna pior. Morrer sem Jesus, amado, é inferno na serra. Quando o Senhor estava falando com isso, Ele estava trazendo um despertamento para nós. Tem coisas aí terríveis, igreja. Tem coisas que a gente nem espera e a gente se depara com o povo do Senhor, muitos brincando, muitos fazendo mal, falando mal do outro, muitos saindo da igreja, muitos saindo da presença do Senhor por pouca coisa, igreja. Muitos desistindo do Senhor, muitos fazendo acepção de pessoas, muitos falando mal do outro. É tempo da gente falar do amor de Jesus, que Jesus está voltando, que Jesus ele vem buscar a sua igreja, que a gente precisa se ajeitar na presença do Senhor. E quando eu digo, amados, eu me incluo porque se eu já tivesse 100%, Deus já tinha me levado, mas é necessário que alguém pregue a palavra do Senhor. E eu, amado, como aquele que sou ouvinte, eu não posso ser aquele que vai pesar na balança quem está pregando. Eu preciso pegar a palavra e tentar extrair para a minha vida aquilo que é necessário que mude dentro de mim. Ou você acha que eu que estou aqui pregando, amado, eu estou imune ao que está pregado aqui, que está escrito aqui? Pelo contrário, Deus ele fala para nós, amados, que aquele que é injusto continua sendo injusto. Quer fazer justiça? Continua fazendo justiça. Aquele que está sujo continua se sujando. Só que Deus ele não está dizendo, olha, continuar fazendo isso. Ele está dizendo, é mais ou menos isso. Tu quer continuar na sujeira? Então continua sujo. Tu quer continuar sendo injusto? Permanece injusto. Deus não está incentivando ninguém a fazer o erro. Deus está falando a sua palavra acerca do quê? De tanto, muitas vezes, como aqui foi dito pela diaconisa, às vezes a gente prega, às vezes a gente fala e a gente não é julgado porque a gente prega a verdade. A gente não é julgado, pastor quer ser certo, igreja do certinho, os irmãos querem ser Santa Raul, louvado seja Deus. Mas é interessante que são esses que vão pedir oração para a gente, diaconisa. É esses que criticam, que pedem a oração daqueles que são Santa Raul. E a Bíblia diz assim: quem é justo, faça justiça. Em outra tradução, quem é justo, permaneça justo. Quem é santo, permaneça ou se santifique ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o mundo vê a gente como Santa Raul. Aí o Senhor está dizendo, tu és santo, te santifica mais. Tu já está procurando se separar das coisas erradas, continua fazendo isso. Tu está fugindo das más camaradagem, as conversas pesadas, porque muitas vezes a gente tem um modo de falar lá fora, e dentro da igreja a gente dá parte sem outros irmãos. E é isso que pesa na nossa balança, e muitas vezes a gente diz assim, Senhor, por que tu não me dá oportunidade? É porque alguma coisa, Deus, Ele está trabalhando dentro de nós, que precisa ser limpado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus não levanta a pessoa de qualquer jeito. Deus ele não abre porta de oportunidade para pregar, para louvar, para orar, para expulsar demônio, se você não estiver capacitado. Sempre chegava uma pessoa comigo e dizia assim, pastor Rodrigo, prepara uma agenda para mim. Eu já cansei de falar isso para os irmãos. A minha vontade é dizer assim, eu estou quase comprando uma agenda lá na livraria para ti. Agenda para pregar. Eu disse assim, onde é que manifestar um demônio? Tu está apto a expulsar um demônio? Tu vai ter autoridade?
Aí depois eu fiquei sabendo que essa mesma pessoa, o inimigo manifestou na própria esposa, ele não teve autoridade. É para isso que tu queres subir no altar e pregar? Para passar o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz: se nós estamos nos santificando, se santifique mais. Não importa o que vão estar falando. Ao ver das pessoas, a gente vai ser os corretão, bacanão, né? Mas à vista do Senhor, nós somos preciosos. Somos tesouro peculiar, diz a palavra. Somos propriedade exclusiva do Senhor, diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus, ele fala para a nação de Israel, quando ele pega o seu povo e tira da escravidão, ele diz assim: vocês serão santos e vocês serão propriedade particular minha. Você passa a ser prioridade. Você passa, amado, a ser observado por Deus, guardado e protegido 24 horas por dia, muito mais do que aquele que não serve a Deus. Ele teme a Deus, mas está distante da presença do Senhor. E mesmo as pessoas que brincam, Deus tem guardado por causa das nossas orações. Mesmo as pessoas que estão, amados, no bom, tu vai para a igreja, todo o tempo é isso, louvado seja Deus. E dá graças a Deus que a gente está todo o tempo na igreja. Porque se não tivesse, amado, não quer dizer que só a igreja, o fato de me estar na igreja vai ter livramento, mas eu preciso, na minha conduta, caminhar, me congregar, buscar o Senhor, ter um local para adorar o Senhor, e Deus está dando oportunidade para o seu povo, para a igreja. Que já ouviu falar, amados, aí da nova doença, novo vírus que está chegando coisa pesada. Interessante, estava vendo nas redes sociais. O povo mesmo é cara de pau, as autoridades, eles sabem de tudo, já sabem que a doença está rolando, querem abafar do povo a informação, ainda bem que hoje tem internet. Aí o povo vai para a gandaia, dançar, suar a camisa, aí lá pega a enfermidade, aí começa a espalhar. Qual é a primeira notícia? Fecha as igrejas. Por que não fecha os terreiros também? Você já parou para observar essa desgraça? Porque se é por aglomeração, lá também tem. Quando o Senhor revela isso, amados, para João, Ele está tentando trazer um despertamento, para que quando Jesus vier, a gente não fique. Jesus, amado, a volta do Senhor Jesus é como se fosse a nossa saída de tudo aquilo que vai acontecer aqui nessa terra. A Bíblia diz, amado, que o sol vai se aquecer 7 vezes mais. A Bíblia diz, amado, se eu não me engano, no livro do profeta Zacarias, que essa bola, esse caroço dos olhos do ser humano vai secar, a pessoa está viva, vai secar instantaneamente devido à alta taxa de calor que virá. As pessoas vão morrer, a alimentação vai ficar escassa. E é bom que essa mensagem ela flui, amado, para as outras ruas, porque está sendo pregada a palavra. Deus essa noite, amado, colocou essa palavra no meu coração, porque Jesus está voltando, e a gente precisa de se despertar, que às vezes a gente está se preocupando com o que está à nossa volta, e às vezes a gente, amado, está fora da direção de Deus. Isso serve para mim também, porque muitas vezes a gente ora por tantas pessoas, prega para tantas pessoas, e esquece da nossa vida. E às vezes a pessoa não quer nada com nada, só quer uma bênção, uma vitória e tchau para Jesus. E a gente que está suportando o jugo da luta espiritual, de orar por alguém e o demônio vir afrontar a gente, a enfermidade vir contra a gente, amado, é outra coisa. Louvado seja Deus, mas quem procura Jesus por vitória é muito fácil. Não procure Jesus por vitória. Procure Jesus pela tua alma. Procure Jesus pela tua salvação. Escapa-te pela tua vida, como diz a palavra. Corra para Jesus, não corra de Jesus, corra para Jesus. Busca o Senhor quando a ter, invoca o Senhor quando está por perto, igreja. Louvado seja Deus. Tem aquele hino da Sheila Cavalhais, desapareceu um povo. Onde está aquele povo barulhento? Muitos naquele dia vão procurar as igrejas, não vão encontrar,
Vão procurar pastores pedindo oração, não vão encontrar. Vão pedir às irmãs que oravam no ciclo de oração, não vão encontrar. Aí hoje, a pessoa tem uma igreja em cada rua. A pessoa ouve a palavra na internet. Se quiser voltar ao culto, ela ouve. Infelizmente é isso. Ninguém vai chegar diante do Senhor, amados, inocente. Agora uma coisa é certa. Enquanto há tempo, a gente precisa buscar o Senhor. Percebam que passaram mais de 2000 anos, igreja. No verso 12, Jesus diz assim: eis que cedo venho. Olha esse cedo dele. 2000 anos se passaram. Mais de 2000 anos. Eis que cedo eu venho. E o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É só vitória, pastor. Tem vitória e tem juízo também. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Jesus vai trazer bênção para aqueles que fizerem a vontade dele e juízo para aqueles que desobedeceram a sua vontade. E quando Jesus voltar, igreja, não tem oração, fulano da minha família, ele paga o preço por mim. Aí é você, Deus. É muito fácil a gente se deparar com pessoas assim. Ontem eu fui passando de bicicleta numa rua, eu me deparei com um irmão. Esse irmão me conhece e ele me parou e pediu uma palavra, um conselho. O irmão indignado, meio aborrecido por algumas coisas que estão acontecendo lá na congregação dele. Disse: pastor, eu estou pagando preço, ninguém está nem aí. Fiquei olhando para ele, só ouvindo, esperando ele desabafar no coração dele. Pastor, porque eu me esforço, as pessoas não querem mudar, eu quero ir para um monte, o povo não quer ir, o povo está frio. Eu olhei para ele e disse assim: irmão, simplesmente é simples a situação. O seu coração, a chama está acesa, mas no coração deles a chama se apagou. Você precisa orar por eles. Aquela palavra aplacou tudo aquilo que ele estava tentando. As palavras que ele vinha, amado, contra mim, ele se calou, porque aquilo ali foi o necessário para ele. Porque muitas das vezes a gente quer exigir das pessoas, mas Deus levantou nós e capacitou nós para ser ferramenta para outras pessoas. E a gente ainda está dizendo: eu não sei, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Eu sou gago, eu gaguejo, minha voz é fina, a minha voz é desafinada, a minha voz está com a rachada, não estou capacitado, não sei nada da Bíblia. É só ler a Bíblia. Deus chamou a mim e a você, igreja, para pregar a palavra, para falar do amor de Deus. Pastor, mas eu não conheço assim a fundo, pastor. O que é que eu vou falar? Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte os milagres que Jesus fez na sua vida. Fale que Jesus já te curou. Já curou quem que você conhece. Fala das bênçãos que o Senhor já entregou à igreja. Tantas coisas Deus faz por nós e a gente ainda diz assim: eu não tenho nada para falar. Você nunca recebeu nada? O irmão Joel, você ainda não pregar. Já tem testemunho. Tiago Luiz, as irmãs, cada um de nós, Deus levantou como instrumento nesses últimos dias. E antes que Jesus volte, Jesus ele conta conosco, igreja, a recompensa para mim e para você, por tudo que você está fazendo para Deus. E esse fazer para Deus é com qualidade. Esse fazer para o Senhor de coração, esse executar para o Senhor é você fazer sem recompensa de A e de B. Esse fazer para Deus, igreja, é você estar ali, ninguém está te vendo, só o Senhor está te vendo, e você leva uma vida de qualidade na presença de Deus. Porque tem aqueles que fazem para o Senhor, mas dentro do seu coração está distante de Deus. Estão fazendo para o Senhor, mas está dizendo: é só eu que faço, não tem outra pessoa para fazer. Deus está vendo isso. Deus essa noite está nos despertando, igreja, a nós nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor. O que a gente vai falar diante de Deus, igreja? O que você vai falar diante de Deus? Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo como é que cada
visão diante de Deus. Eu digo, Senhor, eu tenho tentado pregar, eu tenho tentado falar a tua verdade, mas eu não posso convencer ninguém. Eu não posso mudar a mente de ninguém. Eu não posso forçar ninguém a querer te servir. A mensagem é pregada. Aceita o Senhor quem quiser. Obedece a palavra quem quiser. Quem não quiser, infelizmente, só o Espírito Santo para convencer. Se ele deixar o Espírito Santo convencer também. A gente tem se deparado em tempos difíceis, igreja, onde muitas pessoas têm peitado o Evangelho, peitado líderes, peitado irmãos, afrontado servos de Deus, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, e é praticamente assim, vão ter que aceitar do jeito que eu sou, negativo. A gente tem que se dobrar para a vontade do Senhor. A gente precisa, amados, chegar na casa do Senhor e dizer assim: eu estou aqui para servir, eu sou servo de todos. É por isso que Jesus disse: é melhor servir do que ser servido. Observe que o maior galardão, amados, há nisso. E muitos dizem assim: não, eu quero estar no destaque, eu quero aparecer, louvado seja Deus. Só que o Senhor diz: é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. O galardão é maior para essas pessoas que estão executando essa chave. É melhor dar que receber. É melhor servir do que ser servido. Os sinais estão acontecendo, igreja. A gente observa que o cenário para o anticristo, tudo está sendo preparado. Eu não vou muito a fundo, mas eu não sei se os irmãos já ouviram falar acerca do terceiro templo que estão preparando Israel. Esse terceiro templo que estão preparando Israel, eles vão começar a fazer sacrifícios como no Antigo Testamento. Nesse período de tempo, igreja, o anticristo, que já está sobre a terra, só que de forma oculta, ele vai se apresentar para a nação de Israel. A nação de Israel, a maior parte não acreditou, não creu em Cristo Jesus. Quando o anticristo se manifestar sobre Israel, ele vai se apresentar como Messias. E ali, ele vai receber adoração e muitos se voltarão para o anticristo, o falso Messias. Muitos ali servirão a ele. E aí, amados, o que vai acontecer? Vai haver colapso após isso sobre essa terra. Juízos de Deus sobre essa terra. Quando se prega sobre a volta de Jesus, as pessoas não entendem. As pessoas até zombam. Eu já ouvi falar de Jesus há muito tempo. Essa volta de Jesus, Ele está dando tempo para que haja arrependimento, para que haja a nossa conversão, para que mais almas através de nós que às vezes estamos parados, mais almas vêm para Jesus. Mas às vezes está focado no nosso problema, às vezes está focado naquilo que a gente tanto almeja, a nossa bênção, a nossa vitória, e uma alma está do lado, aí a gente dispensou de falar do amor de Deus. Jesus está voltando, está esperando a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, está preparado. Quem está preparado? Quem está na posição do Senhor? Quem está com a unção do Espírito Santo na sua vida? Quem está com a lamparina acesa? Quem está com azeite sobre a sua vida? Quem está, igreja, cheio do Espírito Santo? Se empenhe, se esforce, pague o preço, chore, sofra na presença de Deus. Mas não se afaste da presença do Senhor. Não desista da presença do Senhor. Não deixe de servir a Jesus, porque as pessoas estão falando de você, que a tua família não acredita em você. Continua servindo ao Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez na sua vida. Jesus está voltando, igreja. A vida de Jesus, o arrebatamento é o livramento para a igreja. O arrebatamento nada é chamado
puxado à força, arrancado à força. A igreja vai ser arrancado à força dessa terra. O arrebatamento e o livramento da igreja. Quem perder essa fase, igreja, vai passar por dores. Vai passar, amados, alguém vai ameaçar e dizer: se tu nega Jesus, se tu não negar, a gente vai cortar a tua mão. É mais ou menos isso. A volta de Jesus é o livramento perfeito. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que vieram na primeira ressurreição de Lazaro. Bem-aventurados que vieram na primeira ressurreição. O arrebatamento da igreja. Fique de pé.